Fala, heróis e heroínas, aqui do canal do Michel Elal, aqui no YouTube. Mais uma entrevista. E agora eu quero trazer para vocês um mentor também, né? O Daniel Lopes, ele é um empresário no ramo, não vou falar que é ramo dele, na verdade ele é de moda feminina, né? Ele é fundador de lojas físicas no Maranhão, de loja de moda feminina e masculina no modelo fast fashion, né? Ele vai explicar Conceito fast fashion. conceito fast fashion. Ele vai explicar um pouco disso aqui. Ele já está há mais de 13 anos no mercado. Ele conseguiu passar pela pandemia. Imagina, loja física de vendendo roupa no modelo fast fashion. Estou curioso para saber como que ele fez isso. Eu quero que ele compartilhe isso com vocês nesse bate-papo aqui. Tem muito aprendizado com ele. Eu sou o Michel Elal, fundador da comunidade Everyday Hero, mentor de empresários inquietos, inconformados, que querem buscar melhorias, não só nos seus negócios, claro, buscar lucrar mais, mas também ter mais tempo para passar com a família, para cuidar do corpo, cuidar da vida, porque é através dessas mudanças que a gente realmente atinge a alta performance e aproveita muito mais a liberdade que o empreendedorismo pode nos oferecer, né? Que na maioria das vezes a gente acaba se tornando refém se a gente não cuida muito dessas coisas. Beleza? Daniel, eu falei de você, mas agora eu quero que você se apresente. Aproveita para se apresentar, falar quem você é, o que você realmente faz, porque talvez eu não tenha explicado. E manda bala aí. Vamos lá. Eu sou o Daniel Lopes, sou de São Luís do Maranhão, tenho 38 anos, sou casado, pai de duas meninas, a Sofia e a Alice, e estou no mercado desde 2010, né, como empresário, né? Então, assim, constituir meu negócio, e eu sempre sou bem, assim, enfático nisso, né, como algo que fosse para a minha sobrevivência, né? Então, assim, entrei no mercado com esse modelo, né, de ideia para constituir um negócio, para que ele me mantivesse, né, para que ele fizesse com que ele conseguisse pagar as minhas contas, né? Então, nessa jornada, ela foi fluindo e eu fui entendendo, né, que não era só a sobrevivência, eu precisava me desenvolver em várias áreas, precisava me desenvolver em como lidar com gente, em como lidar com os números, em como trabalhar e tratar o dinheiro. E aí, resumindo, o Daniel Lopes é essa pessoa. Cara, e você tocou num assunto que é muito comum com as pessoas que vão assistir isso aqui, com quem começa a empreender. A pessoa começa a empreender pela sobrevivência. E ela não fez um curso de administração, ela não fez. Ela meio que acredita em alguma coisa, precisa sobreviver e descobre maneiras de melhorar e botar comida na mesa e pagar o funcionário e ir vivendo, né? Tipo, e aí, com o tempo, você percebe que você não está sozinho, que você precisa de outras pessoas, de mais conhecimento, de aplicar, porque não é só aquilo que o negócio é uma coisa enorme, né? Tipo, tem várias questões, como você acabou de tocar, gestão de pessoas, gestão de tempo, gestão de estoque, gestão de processos. É uma empresa viva, né? Então, tipo, que precisa lidar com isso. Mas antes de a gente falar mais sobre você, eu queria saber como que você descobriu o meu trabalho e o que exatamente chamou a atenção para você, né? Quando você decidiu ingressar na comunidade Everyday Hero. Eu tinha uma necessidade que ela é muito latente em mim, né? Que era eu me conectar com pessoas com que eu pudesse compartilhar, né, as minhas dores, né? Que são dores comuns no meio do empreendedorismo, né? O cara que ele não tem com quem compartilhar sobre resultado, sobre as necessidades, né? Sobre faturamento, sobre pessoas, né? E aí sobre vendas, né? Estratégias de venda. Estratégias. Então, assim, quando a gente convive no meio de pessoas medianas, né, as pessoas elas não compreendem, né? Se tu te comunicar, né? São frequências diferentes, né? E eu queria estar no meio de pessoas que tivessem uma frequência similar à minha, né? Que tivessem buscando os mesmos ideais, ponto, né? Então, assim, conheci o Michel como? Eu acredito que muita gente conheceu o Michel através do Ryan e foi vendo o podcast dele, né? E o que me conectou com o Michel na época foi o fato dele ter falado sobre o seu pai, da relação que ele tinha conturbada com o seu Jorge Elal, né? E aí isso me conectou porque eu não vinha com uma boa relação com o meu pai. E aí eu passei a segui-lo, né?
E aí, nesse meio do caminho, eu entendi que ele conectava pessoas. Era uma das principais características e valores do Michel, conectar pessoas, né? E numa caixinha de pergunta, ele lançou: como é que eu posso te ajudar? Eu quero conhecer gente próspera. Foi isso que eu mandei lá, né? E aí ele me respondeu de forma personalizada. Foi o que me impactou, né, de imediato, né? Que eu não tinha nenhum tipo de relação, vivência com esse mundo, né, do network, né? E ele, Daniel, entra para a comunidade. E aí, lá no direct mesmo da rede social, no Instagram, eu perguntei como é que era. Ele me disse: ó, é dessa forma, então eu estou dentro. E aí eu comecei, né, a participar das reuniões, né, que são reuniões online, e ali eu comecei a ver, né, que, pô, faz muito sentido eu estar no meio de gente que busca isso, né, esse autodesenvolvimento. Pessoas que entendem que são fracas em determinados pontos e precisam se autodesenvolver. E era nisso que pegava em mim. Eu não tinha com quem comunicar. Eu queria me desenvolver, mas eu não tinha com quem compartilhar. E o Michel, eu sempre falo, sempre vou falar, ele foi um ponto-chave para o Daniel de 2019, 20, para o Daniel hoje de 2023. Assim, ele é um, uma bênção na minha vida. Caraca, é pesado. Cara, Exato. e você está meio que descrevendo o que eu sempre repito, né? Eu acho que muitos outros mentores, pessoas que estão na internet influenciando esse desenvolvimento pessoal e até profissional, a gente fala muito sobre isso. O sucesso é treinável. E se você não está tendo bons resultados, ou você não está fazendo o suficiente, ou você está treinando um pouco, ou então você está no ambiente errado. E é aquilo, né? Estar no ambiente errado é meio complicado, porque você é aquilo que você falou, você não tinha pessoas com quem você conversar. E talvez faltasse, até há muitos anos atrás, era mais difícil ainda. Né? E você é do Maranhão, né? Então você tem dificuldade de encontrar outras pessoas, né, que queiram trocar essa informação. Hoje a internet proporciona isso com muita facilidade, até através da comunidade Everyday Hero a gente faz isso muito bem. A gente tem essa troca contínua lá, semanal, tem os encontros, etc., como você citou. Mas, cara, beleza, você tomou a decisão de entrar para a comunidade, começou a assistir as aulas. Como isso afetou a sua energia, a sua motivação em relação aos negócios? O que mudou desde que você entrou para a comunidade Everyday Hero? Eu entrei, eu acredito que foi no início de 2020, bem no início, antes da pandemia. Antes do movimento de pandemia, né? Então, quando eu entrei, participei de algumas reuniões, e aí logo veio a pandemia. E com a pandemia veio muitas interrogações, né? Principalmente porque eu sou dono de loja física, eu não sabia como eu ia continuar conduzindo o meu negócio, com folha de pagamento ativa, com várias responsabilidades. Nesse período, fui bem intenso, né? Estava bem motivado, né? Com a energia lá em cima. Mas só que veio o período da pandemia e aí eu fiquei um pouco ausente. Nesse período de ausência, fiquei imerso no meu negócio. Mas logo em seguida, né, que as coisas se estabilizaram, eu retomei a participar, né, das reuniões. E também, Primeiro ponto. acho que aí teve um momento também que eu falei, vamos fazer um evento presencial. Sim. E foi meio que confuso, porque eu consegui, eu tinha que visitar meu pai no aniversário dele, né? Durante a pandemia. Nos Estados Unidos, né? Eu estava morando nos Estados Unidos, então eu vim para cá, vim para o Rio de Janeiro, fiz um evento presencial e depois falei, logo depois vamos fazer outro em São Paulo. O evento de São Paulo foi que eu participei, foi em novembro de 2020, então assim, ali foi o primeiro contato que eu tive com as pessoas, né, da comunidade. Então assim, eu não tinha nenhum tipo de afinidade, de proximidade com essas pessoas, e ali foi o primeiro ponto, né, de decisão, assim, pô, realmente é o negócio que eu preciso, eu estar junto dessas pessoas. Porque é muito confortável você estar num ambiente onde você fala a mesma linguagem. É muito desconfortável você estar no meio de pessoas onde o seu propósito, a sua busca, ela é desproporcional ao ambiente que você frequenta. Então, ali foi o primeiro ponto que eu quero continuar, e aí eu dei continuidade, né? Nesse intervalo lá Isso. Houve algum momento específico que você sentiu uma mudança assim, de mentalidade, de abordagem aos negócios durante não só durante a comunidade? O que aconteceu? Teve alguma coisa que aconteceu para você ter essa grande mudança de mentalidade?
o primeiro ponto, eu estar participando e eu ouvir falar de coisas que eu não sabia. Porque quando a gente está fora e a gente tem um certo resultado, a gente se acha autossuficiente e bom pra caramba. Quando a gente passa a entrar e a se relacionar com pessoas mais desenvolvidas, a gente enxerga que a gente ainda está muito defasado. E aí foi o ponto de eu querer mais, aprender mais, me conectar com pessoas melhores do que eu. Foi ali que foi o primeiro ponto. Assim, esse grupo de pessoas aqui vai me ajudar a aprender o que eu ainda não sei, o que eu preciso saber. Eu achava que eu sabia, e eu não sabia absolutamente nada sobre negócio, não sabia nada sobre gestão, não sabia nada sobre tudo o que é relacionado a ter negócio e a empreendedorismo. E mesmo assim, durante 10 anos, você cresceu, você botou comida na mesa, você supriu as necessidades da sua família, você pagou folhas de pagamento, você tinha funcionários. Eu realmente, quando eu te conheci pela primeira vez, eu sentia que você era bem cético online. Você participava, você tinha muita energia, motivação, desejo por absorver conhecimento, mas você ainda era cético, você ainda ficava assim na dúvida. Será que esse cara é de verdade e tal? Teve algum momento que mudou, assim, quando a gente... Acredito que em São Paulo a gente se conheceu pessoalmente, eu sei que a gente teve uma conexão muito boa naquele momento, mas conta um pouco mais sobre se teve alguma virada de chave na tua cabeça, na tua vida, algum momento desde então. A principal virada, eu acredito que foi um fator crucial, foi a minha participação na Mansão, que foi um projeto que foi idealizado lá nesse evento em São Paulo, onde, na época, o Fafá, o Guilherme, né, e os demais, eles desenharam isso junto com o Michel, né, e ali, eu casado, pai de duas meninas, né, e a minha esposa, sem saber absolutamente nada do que se tratava, né, essa questão do networking, né, ela foi um ponto de resistência, mas eu entendi que seria algo altamente benéfico para mim. Quando eles lançaram a proposta de passar 28 dias, 12 pessoas, né, com o mesmo propósito, para atingir 100 mil de faturamento, eu decidi convencer a minha esposa, né, para que eu fosse para o Rio de Janeiro. E ali, esses 28 dias, foi a imersão, estar com o Michel e com os demais, que mudou de verdade o meu conceito sobre a vida. Então, assim, a gente vai falar de coisa que é tangível, né, porque é de verdade intangível, eu não consigo mensurar o tamanho da transformação que esses 28 dias proporcionou internamente em mim. Tangível. De 2 milhões de faturamento, eu passei no mesmo ano, eu alcancei 3 milhões de faturamento. Com ajustes, autonomia de tempo, qualidade de vida, né, com a minha família, entender o que é prioridade e o que não é, planejamento de agenda. Então, assim, foram inúmeras vantagens e benefícios de eu participar, né, desse grupo. Né? E aí, quem não dá valor a isso, né, porque realmente não entende o que é estar no meio de pessoas desenvolvidas. Isso que você citou foi profissional. E a questão pessoal? Teve alguma transformação, mudança de perspectiva pessoal, alguma coisa que você fez desde da mansão Everyday Hero que tá te ajudando? Eu até falei agora antes, né, no backlog aqui da nossa reunião, né, que eu era um cara, eu tinha 102 quilos, né, sedentário, isso aí é um ponto, né, dentro de vários, né, sedentário, não fazia atividade física, e aí a gente está em 2023, de quando eu cheguei da mansão até hoje, a gente está em março, abril de 2023, né, 2 anos ininterruptos, entendendo, né, que o meu principal ativo é o meu físico, é o meu corpo. Se eu negligencio isso, eu sou negligente em qualquer outra área. Porque se eu negligencio aquilo que faz eu tocar os demais, é muito mais fácil eu negligenciar os demais. Por quê? Porque não vai doer diretamente em mim. Se eu negligencio o que dói, imagina o que não dói, o que não é diretamente ligado ao meu corpo. Então, esse foi um ponto, né? De eu ver as pessoas. A gente tinha uma rotina de atividade física, uma coisa que eu não tinha. Então, eu construí lá e eu vi, se eu não tiver saúde, não adianta eu ter dinheiro.
Se eu não cuidar disso aqui, não adianta eu ser próspero. Então, assim, esse foi um ponto que foi, assim, crucial. E a minha consistência na prática de atividade física, ela conectou no meu cérebro a consistência em realizar outras atividades. Então, assim, eu hoje sou um cara consistente no que faço. Por quê? Porque eu entendi que eu precisava ser assim para eu ter resultados expressivos, né? Em Cara, tudo que eu faço. exato. E você não vai ter uma empresa organizada se você não consegue nem organizar a sua casa, Pois é. né? É isso aí. E a sua casa, quando eu digo, é a nossa vida pessoal, nosso interno, etc. Eu falo também que evoluir devagar é muito mais rápido de ter resultados do que tentar evoluir rápido, se frustrar, desistir e aí acaba não ter resultado nenhum, né? Eu Você está, nunca. né, tá sempre começando e parando. Nesse caso, não. É isso que a gente fala, eu falo e repito muito, ser consistente é sobre isso. Não precisa ser intenso, sobre ser cadenciado, consistente, comparecer todo dia, dar teu melhor e olha a vida melhorando. É isso aí, olha a vida melhorando. Mas é isso, é fazer, é entender, né? Porque, assim, são nas pequenas coisas que a gente consegue acumular grandes resultados, né? Então, assim, não é fala coach, né? É real. Né? Não, tá na Bíblia. E essa primeira vez que eu escutei, qual é a árvore? É a árvore do cedro? Qual é aquele É o conto cedro da do Bíblia? Líbano. Cedro do Líbano. Conta essa história pra gente, porque foi a primeira vez. Eu sou descendente árabe e eu não tinha ouvido essa história antes, e eu acredito muito nessa história. Né? Ela pauta muito a minha vida em relação a muitas coisas profissionais e pessoais, sobre as minhas grandes conquistas, sobre tudo que eu faço. E aí, eu acompanhando o Daniel Lopes, que lá no Instagram é @Daniel Daniel Empreende, empreende. entendeu? Ele também é mentor no ramo de moda Construção de feminina. negócios de moda, estratégia de venda para negócios de moda. O pessoal que estiver assistindo, quiser começar um negócio novo, ele é o cara, tipo, nesse ramo de moda, é o cara para conectar. Então, tipo, realmente, @Daniel Empreende, vai lá no Instagram, segue ele, porque vale muito a pena, porque tem muito conhecimento mesmo. São 13 anos de experiência e aquilo, esses últimos 3, parece que foram 10, né? Foram 10. Então, eu vejo nele eu estava acompanhando ele nos stories dele e ele contou sobre essa história, que é bíblica, né? Então, é uma história dentro da Bíblia e sobre... pode contar você, vai lá aí. O livro de Salmos, ele tem uma referência que ele fala assim: o justo florescerá ou crescerá como o cedro do Líbano. O cedro do Líbano, ele é uma árvore que ela alcança 40 metros de altura, né? Então, assim, mas o que é interessante, né? Essa comparação, né? O justo crescerá como o cedro do Líbano. Nos 3 primeiros anos que o cedro do Líbano ele fecunda a terra, ele cresce 1,5 metro de raiz a fundo. Então, assim, e aí se eu trouxer isso para a minha vida, né? Então, assim, a gente acredita que estudar, se desenvolver, visualmente, às vezes, as pessoas elas não enxergam o crescimento, mas tu está crescendo em profundidade, em raiz, né? Então, assim, o crescimento primeiro, né? Ou a fundação, ela tem que vir de baixo. Não se constrói um prédio sem base, sem alicerce. Então, eu quero ser gigante, eu quero ter uma empresa grande, eu tenho que crescer em profundidade. Então, o cedro, ele chega a 40 metros de altura, mas nos 3 primeiros anos, são os 3 primeiros anos que o preparam para chegar aos 40 metros de altura. São os 3 anos que ele cresce em profundidade. Então, assim, eu preciso, Michel, você que está ouvindo, precisa primeiro, antes de querer ser grande, ser profundo. Porque o raso, a primeira tempestade que vem, dificuldade, ele quebra e desmorona. A árvore de raiz rasa não se mantém de pé na tempestade. Tudo começa por você, né? Tudo. Tudo. E é lógica. Não tem como você replicar no externo o que você não faz no interno. E é aquilo que eu fico repetindo para as pessoas. As respostas estão todas dentro de você. Você precisa ser influenciado, você precisa ser desvendado, acabar com a tua cegueira? Sim. Mas você precisa entender que começa por você. Nota-se uma mudança perceptível não só no teu negócio,
como também na forma de você levar a vida. E eu me sinto muito lisonjeado. Já, tipo assim, eu tinha até uma pergunta aqui que eu ia falar, foi perceptível, tem alguma mudança perceptível? Eu estou afirmando que não tem como as pessoas não assistirem essa entrevista e não verem a diferença, né? Mas agora, eu quero saber agora, como que você se sente agora, em 2023, a gente está aqui em abril de 2023, que em relação aos seus negócios e a sua própria capacidade de alcançar os seus objetivos? Assim, algo que eu me fez entender, né, que para que eu chegasse onde eu quero chegar, né, eu precisaria modelar comportamentos, né? Então, assim, isso parte de você conviver, né, nesse ambiente, né, de alta performance, né, de pessoas, né, de network e tal. Então, eu era muito os meus ideais, os meus pensamentos, né, as minhas ideias, né, e eu passei a enxergar as pessoas que estão em níveis mais altos e maiores do que o meu e fazer o que elas estão fazendo, modelando os seus comportamentos para que também alcance os resultados que eu quero alcançar. Então, assim, nesse período, né, de desenvolvimento, eu acredito que isso tenha sido um ponto muito importante, né, no trato com o dinheiro, na responsabilidade, né, com o caixa da empresa, na responsabilidade com a comunicação, né, com as pessoas que trabalham comigo. Então, assim, hoje eu me considero uma pessoa mais técnica em vários aspectos. Mas por quê? Por causa da vivência. É a vivência, a convivência, né? É a troca, né? É algo muito que Michel, né? Assim, tem pontos que ele falou, né? Nessa caminhada toda, que para ele foi uma simples comunicação, mas para mim foi aquela rasgada assim, do cérebro e a colocada na ficha, né? Eu lá com a minha mentalidade medíocre, né? Ele falou assim, ó, que o nosso propósito da Mansão Everyday Hero era compartilhar o nosso conhecimento. Então, eu tinha que desenvolver um curso que ensinasse pessoas a desenvolver um negócio similar ao meu. Né? E eu, mediocremente, cara, eu vou ensinar, os meus funcionários vão ser meus concorrentes. Aí ele falou desse jeito, Daniel, o mundo é abundante. Só isso, velho, ele falou. E aquilo ali ficou assim, caralho, isso assim, ficou um registro, né? Uma frase que talvez nem tenha conexão direta com a fala que eu impus a ele lá. Rapaz, elas vão ser meu concorrente. Ele podia criar um enredo doido. Não, Daniel, não é assim. Ele só falou assim, Daniel, o mundo é abundante. Então, assim, eu compartilhar o que eu sei me gera muito mais valor. Hoje mesmo eu tive uma pessoa na academia que ela não fala diretamente comigo, eu nem sabia que ela me seguia. Ela falou para o meu personal que ela me segue e que ela fez uma ação que eu ensinei no Instagram, nos stories, e que deu certo na empresa dela. Aí eu falei assim, ó, manda ela pagar a mentoria, entendeu? Que ela tá só... Paga a mentoria. Paga a mentoria. Se o gratuito tá assim, imagina o pago, entendeu? Então, assim, existem muitas coisas, né, que foram benéficas para mim nessa caminhada, né, com o grupo, né, da Everyday Hero, principalmente com o Michel, que é o líder, né, mas dentre elas, o compartilhar conhecimento, né, não ser um cara centralizador, centralizava muita informação, muita tarefa, que achava que eu não deveria compartilhar nada do que eu sabia, porque eu tinha medo da concorrência. Quanto mais eu compartilho, mais volta. Quanto mais eu compartilho, Excelente mais volta. mensagem. Excelente mensagem. É abundância. Abundância é uma das minhas umas frases que eu utilizo bastante. Acredito muito que o mundo ele não é soma zero, ele é abundante. E tá aí, a gente está todo dia produzindo mais e quanto mais a gente entrega, mais a gente recebe. Prosperidade, reciprocidade, tudo tem, assim, não para mim, a natureza ensina tudo isso, né? O mundo ensina tudo isso. Então, a gente só fazer mais do bom, mais compartilhar. E aquilo,
deixar um pouco o ego de lado, né? Acho que eu também fui essa pessoa, eu tenho essa facilidade hoje de ensinar, porque eu também venho do ramo, né? Eu mexia com ficha de poker, eu tinha medo da minha concorrência, eu não queria que meus funcionários também roubassem as minhas ideias, tivesse acesso às informações, e quando eu desbloqueei essa questão dentro de mim, né, do ego, do medo, de deixar de ser centralizador, entender dos processos, criar controles para permitir que o ecossistema da empresa funcionasse em sua capacidade máxima, né? Quando eu entendi isso, o meu jogo mudou, eu tive mais liberdade de tempo, eu tive mais autonomia para viajar, para fazer as coisas, para curtir mais tempo com minha família, fazer tudo isso aí. Então, você não é a primeira pessoa que fala sobre isso, até temos um próximo entrevistado também, Matheus Cor, eu também falei sobre essa questão, isso virou o jogo da empresa dele, fico muito feliz. E aquilo, a gente tem falado muito da comunidade Everyday Hero, falou da mansão Everyday Hero, que foi uma imersão de um mês, 28 dias juntos, a gente falou, mas a gente acabou não falando da mentoria, mas não abre não, tá tudo incluso lá, porque teve a mentoria também, a gente também teve muita troca, para o pessoal não deixar de entender que, tipo assim, tivemos também um momento, ele participou da mentoria Sprint, onde teve lá um acompanhamento, onde teve que colocar em prática alguns objetivos, alguns foram atingidos. Vamos falar sobre isso. Dos objetivos que você tinha se proposto, quantos você conseguiu atingir? Da mentoria, o que eu absorvi que fez mais sentido, né? O ponto foi eu tratar os indicadores, né? Eu saber fracionar os indicadores, né? Então, assim, passava tudo de forma muito macro, né, para a equipe, e não sabia como eu destrincharia isso, né? Então, Michel, precisa ter os indicadores em mãos, visuais, aquilo que realmente faz o teu negócio tracionar, e tu trabalhar em cima deles. Então, aquilo que... quando a gente não tem informação, né, a complexidade é alta, né? Então, mas um traço de informação, uma simples informação, ela muda o jogo, né? E aí muda todo um cenário, né? Então, assim, a mentoria ela me fez ter essa clareza, né? De eu respeitar os indicadores. E sim, contribui muito em tomar decisões melhores, em motivar a equipe com dados, ao invés de motivar baseado no teu espírito, né, no jeito que você tá. Né? Não, e também, tipo assim, por exemplo, todos nós temos questões assim, não vou com a cara daquela pessoa, mas talvez aquela pessoa é a melhor vendedora da tua loja, entendeu? Ou então, algum dia, alguma pessoa te deu um corte na rua, tipo assim, você está dirigindo, alguém te xingou e tal, aí tu chega no trabalho, tu chega como? Ao invés de você chegar e olhar para os números e tomar decisões baseadas, você está meio puto, tá, não sei o quê, você começa a falar não sei o quê, não é organizada a ideia, não é direcionado, não é embasado no que é real. E aí você acaba sempre... Eu já fiz muito disso no passado, e é por isso que eu tenho essa percepção de ajudar os meus mentorados em relação a isso, porque eu vejo que os erros estão nesses pequenos detalhes, não por falta até de conhecimento, né? Eu acredito que vocês sabem, mas é aquilo, às vezes quando uma frase, às vezes quando um detalhe assim na mentoria já vale tudo. Então, para a gente encerrar aqui, qual é a mensagem que você gostaria de compartilhar com alguém que ainda está em dúvida sobre se juntar à mentoria Sprint, participar da minha mentoria? O que você diria para ajudar a encorajar essas pessoas a dar o próximo passo? Rapaz, eu sou reflexo vivo de que a minha proximidade com esse ser humano, ela foi transformadora para mim, assim, de verdade. Eu acredito que quem não participa não tem consciência do real valor e do poder de transformação que a proximidade com o Michel e com as pessoas que participam, né, que é a mentoria em grupo, ela pode fazer. Então, assim, algo importante, obviamente, que para mim, né, mudou o meu game, é que investir naquilo que te desenvolve, que não é palpável, te gera muito mais resultado do que tu investir naquilo que é palpável, físico. Eu achava que investimento só era se eu empregasse coisas físicas. E aí eu estagnado, porque o que é físico é imóvel.
quando você se desenvolve, investe em networking, em mentorias, você investe em algo que pode criar 10 vezes aquilo que tu deseja ter fisicamente. Então, assim, é uma mentalidade de escassez ainda. Quem não entende o valor de se investir em uma mentoria, né? Se investir em você. Porque é o autodesenvolvimento que vai acontecer e esse é o melhor investimento que você pode fazer na vida. Eu também concordo. Tuas palavras são as minhas em relação a tudo que eu já investi. Se eu posso chegar e falar assim, já investi nos últimos, milhares de desde reais. 2014, R$ 1 milhão pelo menos eu já investi em treinamento, em mastermind, em cursos, e tudo, em imersões, 1 milhão, pelo menos. Entendeu? E aí eu falo, não é, esse milhão trouxe muito mais. Eu me lembro quando a gente estava na mansão Everyday Hero, eu tinha 10 anos de empresa e eu nunca tinha conseguido o faturamento de 1 milhão. Nos 4 meses consecutivos eu consegui bater 1 milhão. Até bati 4 milhões também de faturamento, todo mês. Então, tipo assim, é muito legal ter essa visão colocada em palavras da forma que você colocou, cara, que é interessante mesmo. Obrigado. Na hora, obrigado eu. Bom, eu quero agradecer aqui o Daniel Lopes, diretamente do Maranhão, segue ele, @Daniel Empreende, mentor também de negócios de moda feminina, masculina, no conceito fast fashion. Definitivamente ele vai poder te auxiliar, independente de onde você estiver no Brasil, ele vai conseguir te ajudar. Pode seguir ele, eu garanto. E ele também tem uma missão que ele começou esse ano aqui, que eu estou achando maravilhosa. Está compartilhando algumas sacadas de empreendedorismo todos os dias no Instagram, então vale muito. Vai virar um livro, 365 mensagens do empreendedor. Muito bom, eu estou na lista de espera desse livro. Obrigado de verdade, Daniel. E é isso, continua compartilhando conhecimento, continua trocando experiências, continua participando e no que eu puder ajudar, estarei à disposição. Pessoal, eu sempre esqueço, o meu editor de vídeo fala para mim, fala no início do vídeo para curtir logo, para compartilhar, entendeu? Para seguir o canal. E, cara, o meu papo aqui com vocês é tão bom, o meu intuito é sempre trazer o melhor do que a gente tem aqui com nossos entrevistados, que eu acabo esquecendo. Mas então, por favor, não só segue ele, mas também segue o canal, deixa o likezinho, compartilha, manda comentários, comenta o máximo possível, tire suas dúvidas com o Daniel, comigo, o que vocês quiserem, porque eu estou aqui todo dia trazendo um vídeo, 365 vídeos gravados no YouTube, também está sendo uma grande jornada. Obrigado, Daniel. Tamo junto, Michel. De coração. Um abraço. Tchau. Abraço.